Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu acabei deixando meio pra última hora, decidi o que eu ia trazer aqui no sarau e ontem à noite eu tive essa ideia de fazer uma leitura. E queria trazer uma coisa que representasse um pouco esse momento pelo qual a gente tá passando. E como a data do orgulho LGBT foi há pouquinhos dias, eu resolvi trazer um trecho de um livro que o Bento, inclusive, comentou em aula, que é O Banquete. Ele foi escrito mais ou menos 380 anos antes de Cristo e fala sobre o amor. Então, se antes de Cristo os grandes pensadores como Platão já normalizavam esse tipo de relacionamento, que principalmente na Grécia Antiga isso era muito normalizado, quem é um desconhecido no Twitter pra falar que é pecado, né? Então, essa é a parte em que o Aristófanes fala. E eu espero que o vídeo não fique muito longo, porque são 4 páginas. Quer dizer, 3,5, vai. E eu espero que vocês gostem. Pois o amor é o mais filântropo dos deuses, protetor dos homens e médico das doenças, que se curadas, a raça humana teria a maior das alegrias. Então, tentarei explicar-vos o seu poder e vós sereis os professores dos demais. Mas primeiro, vós deveis conhecer a natureza humana e suas paixões, pois a nossa antiga natureza não era a mesma de agora, mas diferente. Primeiro, havia 3 sexos humanos, não 2, o masculino e o feminino, mas havia também um terceiro, do qual agora só resta um nome, mas esse desapareceu, o andrógeno, o único, quanto à forma e ao nome, que tinha participação de ambos os sexos, masculino e feminino, e agora não resta nada além de um nome posto em censura. A forma de cada indivíduo era toda esférica, com costas e flancos em forma de círculo, e havia 4 mãos e 4 pernas, e 2 rostos completamente semelhantes sobre um pescoço circular. Uma única cabeça para ambos os rostos colocados em direções opostas, e 4 orelhas, 2 órgãos sexuais, e todo o resto deles alguém poderia imaginar. Caminhava ereto, tal como nós, para qualquer uma das 2 direções que quisesse. Mas quando começavam a correr rapidamente, os acrobatas giravam as pernas em posição vertical e davam cambalhotas em círculo. Nesse momento, rapidamente apoiavam seus membros, que então eram 8, e após apoiá-los, moviam-se em círculo. E por isso havia 3 sexos. O masculino era de origem descendente do Sol, o feminino descendente da Terra e o andrógeno descendente da Lua. Porque a Lua também tem características de ambos os sexos. Eram esféricos tanto eles como a sua marcha, por serem semelhantes aos seus genitores. Eram extraordinários quanto à força e ao vigor. Tinham um grande orgulho e atacaram os deuses, o que diz Homero sobre Efíaltes e Oto. Diz também sobre os andrógenos, que tentaram subir ao céu, a fim de atacar os deuses. Então Zeus e os demais deuses deliberaram sobre o que eles deveriam fazer. Mas não chegaram a uma conclusão, pois não podiam matá-los, como fizeram com os gigantes, extinguindo a sua raça, pois as oferendas e os templos dos homens dedicados a eles desapareceriam, nem permitir que fossem insolentes. Após refletir profundamente, Zeus disse: parece-me que tem um artifício para que os homens continuem existindo, mas em seu desregramento, enfraquecidos. Pois agora eu os cortarei em 2 partes, e não somente serão mais fracos, como também nos serão mais úteis, já que estarão em maior número, e andarão eretos sobre 2 pernas. Se ainda nos parecerem insolentes e não quiserem se manter calmos, novamente eu os cortarei em 2 partes, de modo que se locomoverão pulando em uma perna só. Após dizer isso, cortou os indivíduos em 2 partes, como os que cortam sorveiras, para conservá-las em salmoura, ou tal como os que cortam os ovos com os cabelos.
E cada um que cortava ordenava a Apolo que lhe virasse o rosto e a metade do seu pescoço para a direção do corte, a fim de que visse o próprio corte e se tornasse um homem mais moderado, e ordenava que curasse o resto. E Apolo lhes virava a face, juntando a pele de todas as partes no que agora se chamava de ventre. Como bolsas fechadas, fazia uma abertura e as atava no meio, criando o que chamam de umbigo. Quanto ao que restava das pregas dele, ele poliu e ajustou, criando as articulações peitorais como um instrumento semelhante aos que os sapateiros usam. Para polir a forma às pregas dos sapatos. E deixou umas poucas pregas, as que estão em torno do ventre e do umbigo, como lembrança do antigo sofrimento. Depois que sua constituição natural foi cortada em duas partes, porque cada um desejava unir-se à própria metade, envolvendo-se com as mãos e entrelaçando uma nas outras, desejando viver juntas. Morriam de fome e de estranha inanição, por não quererem fazer nada longe uma da outra. E quando uma das metades morria e a outra sobrevivia, a sobrevivente procurava a outra e se entrelaçava nela, fosse a metade feminina, o que agora chamamos de mulher, fosse a metade masculina, e assim pereciam. Apiedando-se deles, Zeus providenciou outro plano, e mudou seus órgãos sexuais para a parte da frente, pois até esse momento os tinham para fora, e procriavam e geravam não uns nos outros, mas na terra, como as cigarras. E transpondo-lhes assim o sexo para a frente, fez com que a geração ocorresse uns nos outros, por intermédio do masculino e do feminino. E por causa disso, a fim de que no abraço não somente um homem se encontrasse com uma mulher, e juntos gerassem a continuidade da espécie humana, como também um homem, ao se juntar-se ao outro homem, teria plenitude no encontro. Juntos repousariam, voltariam para os seus trabalhos e se preocupariam com as demais coisas da vida. Portanto, desde há muito tempo, é o amor de uns pelos outros inato aos homens, e restaurador da sua antiga natureza, tentando restabelecer a unidade e curar a natureza humana. Cada um de nós, então, é um símbolo do homem, porque fomos cortados como linguados em dois, e cada um procura sempre o seu próprio símbolo. Portanto, os homens são metade do que antes se chamava de andrógeno. São afeiçoados às mulheres. E daí se origina a maioria dos adultérios. E o mesmo se dá com as mulheres. Da mesma maneira, são afeiçoadas aos homens e também adúlteras. As mulheres que são corte de uma mulher, essas não prestam muita atenção nos homens, e voltam-se mais para outras mulheres, e assim se originam as chamadas companheiras. E os que são do corte do sexo masculino perseguem os homens jovens, porque são parte dos homens, gostam deles e se alegram quando se deitam com eles e os abraçam. Esses são os melhores jovens, porque são os de natureza mais corajosa. Alguns dizem que eles são despudorados, mas estão mentindo, pois não fazem isso por despudor, e sim por ousadia, coragem e virilidade. Abraçam o que é semelhante a eles. Bom, eu acho que a leitura já diz tudo, afinal, Platão. E espero que vocês tenham gostado, espero que seja bom para reflexão e que a gente possa se amar. A quarentena não é um momento fácil para ninguém e que a gente consiga pelo menos tirar uma lição boa de todo esse tempo distante um do outro, que a gente consiga chegar e ficar mais próximo espiritualmente de cada um. Obrigada.